noite, família, família Koinonia, que a gente tanto ama. Boa noite para você, boa noite para sua família, você que está na sua casa, onde você estiver, que a sua noite seja abençoada, que a presença do Senhor seja marcante na sua vida. Nós estamos aqui em mais um PGzão, mais um PGzão. Para quem achava que o nosso PGzão ia durar um mês, 2 meses, nós já estamos aí, acho que no 5º mês, né? Mas tem sido bênção. Eu confesso para vocês que eu tenho aprendido muito. É claro que, saudade imensa do meu PG. Tanto é que hoje eu trouxe um líder de PG para conversar com a gente aqui, tá bom? Daqui a pouco eu vou apresentar ele para vocês. Mas eu estou muito feliz por poder falar a você, né? Eu tenho dito aqui durante esses dias que o nosso coração tem sido assim um misto de sentimentos, né? Um misto de sentimentos, uma mistura de sentimentos. Mas o mais importante, querida, é que Deus tem nos dado forças. E eu quero dizer para você que essa força ela só pode vir do Senhor, né? E que o Senhor também fortaleça o seu coração, o Senhor fortaleça a sua vida. E a gente não pode perder também esses momentos para que a gente possa estar olhando mais para dentro da gente, né? Olhar mais, valorizar mais o próximo, adorar a Deus, porque não, claro, sempre adorar o Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? A gente não pode perder esse desejo de estar sempre adorando o nosso Deus. Eu quero desejar a você uma boa noite, bem-vindo ao nosso PG, e eu tenho plena convicção que hoje você sairá daqui muito abençoado. Você vai receber uma palavra abençoadíssima que vai fortalecer a sua fé e de toda a sua casa e da sua família, tá? Eu quero apresentar aqui o meu amigo, esse cara que eu vou apresentar aqui para você. Ele chegou na Koinonia. A Koinonia está completando 18 anos. Quando ele chegou aqui, a Koinonia tinha acho que 2 anos de idade. 2 anos. Ele tinha cabelo ainda na cabeça, né? Igual eu, né? Ele era cabeludo, assim. Agora eu não estou mais, nem ele também. Né? Hoje ele é pastor aqui na igreja. Ele nos ajuda na coordenação da escola bíblica e também é um líder de PG. Estou falando do meu amigo Robert. Boa noite, família Koinonia. Como é que vocês estão? Olha só, tá frio aí, porque eu tava com casaco, o pastor tava com casaco. A gente tirou, eu não sei se vocês viram aqui, nós temos uma lareira. Olha só, que bacana. Ó. Daqui a pouco tá a gente vai... Tá um calor aqui, tá um calor, eu tô morrendo de calor. E pastor, olha só que legal. Hoje o Espírito Santo me levou a encontrar uma Bíblia. E essa Bíblia, pessoal, não leva mal, se cair algumas páginas, ela está toda aqui desfacelada para o nosso estudo, mas essa Bíblia foi a minha primeira Bíblia. E eu estava olhando aqui, eu ganhei ela em janeiro de 2001, tem 19 anos que eu ganhei essa Bíblia. Ganhei da minha namorada. Que legal. Da minha única namorada, que hoje, além de ser minha namorada, é minha esposa. Yes! A mulher da minha vida. Uhul! Mãe dos nossos filhos. Amor é lindo. Um beijo, amor pra você. Uhul! E assim, mas o que é mais importante, nessa Bíblia tem na primeira página uma coisa que é muito importante para os dias de hoje. O salmista diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, essa é a palavra do Senhor. E eu acho que o momento mais do que adequado para a gente falar sobre aquele que não muda. Os tempos passam, as coisas mudam, as situações difíceis vêm, mas o Senhor permanece. Legal. Para sempre. Que bom que você ganhou uma Bíblia enorme, hein, cara? Ganhei. Hoje ela já tá, né? Meu, Tá naquela... Gente, Robert, olha, gente, tem metade aqui na minha mão. A minha primeira Bíblia, ela era uma Bíblia bem pequenininha, preta, bem pequenininha. Sim. Eu tenho ela no porta-luvas. Mas por quê? Por que eu pedi uma Bíblia pequena? Era novo convertido, né? Eu tinha muitos amigos. Sim, você já contou essa história aqui já. Então era fácil de esconder a Bíblia. Misericórdia, misericórdia. Senhor, ainda bem que o Senhor perdoa, ainda bem que você perdoa. E a Cris foi esperta, né? A Cris falou, vou dar logo uma Bíblia grande pra esse rapaz aí, a meninada saber que ele é crente, ele é crente. Eu tinha 6 meses de convertido, já se vão 20 anos. Que legal, que legal. Galera, vamos orar então, agradecendo a Deus por este momento. Bem-vindo, Robert. Amém, obrigado. Também quero dar boas-vindas a Bruninha e o Juninho, que estarão hoje ministrando louvor pra gente. Vai ser muito bacana, eu creio nisso. E eu quero convidar você para estar adorando ao Senhor juntamente conosco, tá bom? Nós vamos fazer uma oração agora, abrindo o nosso PGzão.
E eu quero mandar um abraço para todos os líderes de PG, todos os membros que participam de PG. Se você não participa, quando a gente retornar os nossos PG nos lares, eu quero convidar você para estar participando, tá bom? Eu tenho certeza que sua vida será muito edificada. Vamos orar? Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui em tua casa, em tua presença. Quero louvar o teu nome e te agradecer, Senhor, pela vida dos meus irmãos, das famílias que agora estão participando do nosso PG. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todo mal. Senhor, receba o nosso louvor nesta hora, fala conosco, edifica a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Querido, nós vamos agora adorar o nome do nosso Deus. Mas desde já você pode participar do nosso chat aí. Você pode fazer o seu pedido de oração, tá bom? No final nós estaremos orando pelo seu pedido, estaremos orando por você, tá? Vamos interagir aí, vai ser muito legal. Vamos adorar? Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Declare: Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro.
elevado que qualquer outro. Cante aí na sua casa. Tu és a cura, Senhor, grande em poder, nosso Deus. Declare isso mais uma vez com todo o seu coração. Tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Você crê nesse Deus que tudo pode fazer? Você crê nesse Deus que é poderoso, que é Deus de milagres? Você crê nesse Deus que está com você no meio da luta? Esse é o Deus que jamais te abandona. Esse é o Deus que jamais te deixa só. Esse é o Deus que está com você no meio da fornalha. Você pode louvar esse Deus agora. Agradeça a Ele porque Ele está com você no meio da luta. Ele está comigo no meio da luta. Ele não nos deixa sós. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nunca nos deixa sós. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque a Tua palavra diz que mesmo que uma mãe não se compadeça do filho do seu ventre, ainda assim o Senhor não se esquecerá de nós, o Senhor se compadecerá de nós. Nós te agradecemos, Senhor. Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em Ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha, sob as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em Ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha. Uou! 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 Vejo Tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a Ti. Ouço o rugir lá do alto, Tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair.
separa de ti, Jesus. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e para sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, o quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Há outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Oi gente, eu sou a pastora Deise aqui da Batista Koinonia. Eu cuido aqui principalmente da parte de ensino na nossa igreja, e o que eu mais gosto daqui da nossa igreja é que nós somos uma igreja voltada para fora, as necessidades não apenas dentro da igreja, mas de fora. Eu conheci a Cleura quando nós estávamos fazendo treinamento de teste físico para um concurso público da Polícia Civil. Depois nós tomamos posse, e quando a gente estava trabalhando junto, eu convidei a Cleura para vir na igreja Batista Koinonia, e ela veio. Olá, meu nome é Cleura, eu estou na Koinonia há quase 11 anos. O que eu mais gosto aqui é do Ministério Infantil, que é onde eu sirvo. E assim que eu cheguei na igreja, eu convidei o meu vizinho, o Eunápio, e ele veio para a igreja. Sou eu, Eunápio, vim para a igreja em 2010 através de um convite da Cleura. Vim para participar dos 40 dias de propósito e converti na igreja. Hoje eu sou diácono e sirvo na tesouraria. E o que eu mais gosto na igreja é a palavra e o louvor, e de servir também. Olá família, sejam todos bem-vindos à Igreja Batista Koinonia.
uma igreja restauradora da esperança. Antes de dar início à nossa programação, eu queria te convidar a curtir esse vídeo. Compartilhe esse link com um dos seus amigos, com seus familiares, e nesse mês nós estamos falando de Chame Mais Um. Faça esse papel você também. Acompanhe conosco a programação da semana. Toda terça-feira, às 20h15, nós temos o nosso PGzão online, um momento fantástico de estudo e de conhecimento da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, 20h, é dia do nosso culto de curas e milagres. Venha exercitar sua fé, vamos juntos buscar em Deus a vitória que a gente tem desejado. Sexta-feira, às 19h, é o momento dos adolescentes, onde eles se divertem e cultuam o Senhor juntos. Às 20h do sábado, aí sim, é o momento dos jovens, uma programação especial. Venha participar conosco. Aos domingos, é dia do nosso culto da família em 3 momentos. Pela manhã, às 10h. À tarde, às 17h e a nossa última sessão, às 19h. Só para a sessão das 19h que é preciso fazer o seu agendamento. Nos demais cultos, é só chegar conosco e participar. Nós temos uma novidade para você que é pai e para os seus filhos. A partir do dia 31 de janeiro, no culto das 10h, nós vamos ter um momento especial para as crianças. Traga o seu filho. Não é isso mesmo, tia Alex? Isso mesmo, pastor Gladson. A partir do dia 31/1, no culto da manhã, às 10h, vamos estar de braços abertos para receber todas as crianças. Papai e mamãe, fiquem ligadinhos, porque será necessário fazer o agendamento do seu filho nesse link que aparece aqui. Outra coisa, mande a sua criança com a garrafinha de água e a máscara dele. E mais um detalhe, só vamos receber as crianças de 4 anos para cima nessa primeira fase da nossa volta. Contamos com a sua compreensão, mas não fique triste. Mensalmente vamos fazer a nossa edição do culto Koinonia Kids online, onde seu filho vai poder participar presencialmente ou online, independente da idade. Você gosta de estudar? Estudar é sempre muito bom. Estudar a palavra de Deus, melhor ainda. Quanto mais você estuda, maior é a sua conexão com o Senhor. E eu venho com uma novidade. Estão abertas as inscrições para a Escola Bíblica de Discípulos no próximo módulo. Estaremos estudando as seguintes disciplinas: Cartas Paulinas 1, Atos dos Apóstolos e Evangelhos Sinóticos, que envolvem os livros Marcos, Mateus e Lucas. Faça o seu cadastro com os seus dados pessoais. Após efetuar o seu cadastro, faça o seu login, escolha uma das turmas e use a chave de acesso Koinonia mais um com K maiúsculo para você se inscrever. As aulas iniciarão no dia 21 de fevereiro. Faça já a sua inscrição. Esperamos você. Deus te abençoe. Um recado para você, mulher. Dia 4 de fevereiro, às 20h, nós teremos o culto de mulheres. Convide mais uma amiga e venha adorar a Deus. Lembrando que é necessário fazer o agendamento por este link. Tenhamos todos um bom culto. Que legal, estamos aqui e hoje a gente vai começar uma nova série de lições. Terminamos as 5 lições na fornalha, foi muito legal. E essa música aí marcou, né? Marcou a gente cantando essa música, foi bastante interessante. E nós vamos começar uma nova série hoje, queridos, que é Simplesmente Vencedores. Simplesmente Vencedores é o tema da nova série que nós estaremos ministrando às terças-feiras, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre no Deus que abre portas. Deus que abre portas. Robert, Deus já abriu portas para você? Nossa, eu tenho até vergonha. Tenho até vergonha de lembrar. Mas algumas também já foram fechadas. Ele mesmo fechou. Ele mesmo fechou. E qual foi a sua reação quando ele fechou? Na hora a gente fica chateado. Depois a gente agradece bastante. Aí você fala, ufa. Eu até contei uma história para você Exatamente. antes aqui. E eu terminei com o quê? Que livramento, né? Que livramento. Que livramento. É assim verdade. que funciona. É assim que funciona. É verdade, gente. Deus sabe todas as coisas. O mais interessante é isso, é que Deus ele sabe todas as coisas. Às vezes a gente programa, a gente acha que a gente tem razão, a gente acha que a gente está certo, mas eu quero dizer para você que
Deus, ele sabe de todas as coisas, né? E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre dois personagens na Bíblia, né? E esse Paulo e Silas participou do terça-feira passada do PGzão, né? Passada ou retrasada? Sei lá, acho que foi retrasada. Foi a Babi na passada? Eu não sei. Tá, Mas, bom, enfim. Foi muito teve legal. um Paulo e Silas aqui. Foi, já. teve um Paulo e Silas aqui, legal. E hoje nós vamos contar essa história do Paulo e Silas aqui, né? Está lá em Atos, no capítulo 16. A gente vai ler apenas do 25 ao 31. Falamos um pouquinho dessa história quando Paulo e Silas eles vão para Filipos, né? E lá eles pregam, falamos sobre dias anteriores da conversão de Lídia e também dessa situação dessa moça aqui. Olha que coisa interessante, hein? Então a gente vai ler a partir do versículo 25 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa." Robert, Amém. É muito interessante. Daqui a pouco a gente vai discorrer melhor sobre o contexto, sobre essa história toda, o que foi que levou Paulo e Silas à prisão, para que eles então chegassem à meia-noite e cantassem e adorassem a Deus. Eu quero começar a fazer alguma perguntinha para você. Se você fosse ou Paulo ou Silas, não, melhor Silas, porque Paulo sou eu. Se você fosse Paulo ou Silas, e se estivesse no lugar deles, qual a música que você cantaria? Qual é a música? Pessoal, olha só, me chama aqui para me passar esse vexame Que aqui. música você cantaria, cara? Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Rapaz, Cantarei e contarei as Tuas obras. você canta Pois bem. por Tuas mãos foram criados. Me ajude aí. Você canta, Terra, céus Você e canta bem, mares. cara. Não canto, não. você canta Bruninha, bem. desculpa, viu? Foi mal. Gente, Mas, foi o que me veio à mente. legal, legal. A gente fica imaginando, né? Claro que a gente está aqui conjecturando, aqui pensando. Naquela época as pessoas, isso, claro, desde que existe homem, gente, sempre ouve a música, cara. Sim. Sempre ouve a música, né? Você vai ver lá atrás, você vai ver lá a história de quem foi que fez os primeiros instrumentos musicais e tal, aquela coisa toda. Depois você vê Davi, que tocava só a harpa, enfim, né? O pessoal sempre, lá no deserto, quando o povo sai, Miriam dança e canta. Então, a Bíblia, ela é recheada de pessoas que celebravam, que adoravam a Deus. É claro, né, gente? A gente sempre pergunta, né? Pô, que tipo de música? Que tipo de música? É claro que Paulo e Silas aqui, eles estavam cantando uma música, não era uma música de tristeza, enfim, não. Era uma música de celebração. De celebração, porque eu não sei, assim, mas vem a mim uma imagem, por exemplo, de Paulo ou de Silas, mas de alguém que tinha certeza de que algo mais ia acontecer. Alguém que tinha a noção de que ali era o meio daquela história, daquele contexto. Ali não era o fim. Não era o fim. Mesmo que se fosse o fim para Paulo, o cara estava... A gente sabe da história de Paulo. Pois é. Para mim, ele estava ali já pensando, bom, quando eu sair daqui, eu vou fazer isso, vou viajar para tal lugar, vou visitar tal lugar. É verdade, ele escreve as cartas dele Sim, e fala sobre isso, fala né? sobre isso. Agora, outra coisa importante aqui, importante talvez não, interessante.
eu perguntei, que música? Agora, tudo bem que, não sei se Paulo era afinado, se Silas era afinado, se Talvez sabia. eles fossem igual a mim. Mas o texto diz aqui que os presos ouviam. Eles não estavam cantando então baixinho, Não, murmurando, não. sussurrando, aliás. Eles estavam cantando, adorando, ao ponto que os presos da cadeia ouviram. Eu acredito que o carcereiro também possa ter ouvido. Eu acredito. A Bíblia não fala sobre isso. Aí eu fico pensando que o carcereiro, o que esses caras estão presos, estão cantando? Olha só que loucura. Esses caras estão lá, acabaram de apanhar, estão sofrendo, lá estão com as costas no chão, lá, as pernas amarradas no tronco, na parede, e os caras estão cantando. Que loucura é essa? Gente. E um lugar triste. Um lugar triste. Um lugar triste. Porque o cárcere daquela época, eu já tive a oportunidade de visitar cadeias antigas, da antiguidade, em outros locais. É um lugar que é só pedra. Parece que nem a voz ecoa muito. Assim, é um lugar muito triste. Sim. E a gente sabe que as pessoas que estão lá estão por motivos os mais diversos, mas entristecidas também. Claro. E aí chega 2 caras e começam a cantar. Que história é essa? Né? Eu lembro, Robert, que eu conheci um profissional de segurança e ele foi diretor da cadeia aqui da Papuda. E um dia eu conversando com ele, ele falou assim, você sabe o que segura a cadeia? Os crentes. O louvor daquele povo. Olha só, gente, tudo bem que o cara errou, o cara está cumprindo pena, mas lá se converteu ou voltou para Jesus. Mas ele chegou e falou assim, olha, o que segura a cadeia é o louvor daqueles presos, daqueles cristãos que estão lá dentro presos. Eles começam a cantar e eles cantam alto. É um exército. Ele falou assim, é um exército cantando e adorando a Deus. Uau! Então, gente, aí o autor ele fala aqui que nessa série de estudo vamos aprender como servos de Deus, pessoas simples. Paulo era uma pessoa simples. Sim. Embora ele tinha um conhecimento vasto, né, ele tinha uma cultura muito, muito boa, mas ele era uma pessoa simples. Simples, tanto é que ele nega todos os seus diplomas, tudo aquilo que ele tinha para viver ou para fazer a vontade de Deus. Né? Então, eram pessoas simples e é justamente isso que a gente quer trabalhar durante esses dias com vocês, é que pessoas simples, elas podem experimentar o sobrenatural de Deus. Né? As pessoas simples podem experimentar. Você não precisa ser um super crente, você não precisa ser um super religioso, um hiper mega blaster, como o Clebão fala, né? Isso, mais alguma coisa lá? Top crente. Não, você não precisa para experimentar a ação sobrenatural de Deus. Na verdade, você precisa ter um coração nele. Você precisa ter um coração. E o coração, tanto de Paulo como de Silas, não estava nas circunstâncias. Né? O coração deles estava em Deus. Né? E veja só que em Filipos, na Grécia, Paulo e Silas evangelizavam e pregavam. E quando faziam isso, eles cruzaram por algumas vezes com uma mulher que começou a se tornar presença garantida a cada vez que eles falavam a respeito de Jesus. Robert, eu sei que você leu também o texto, você conhece. Vejam só, eu quero que você pare para pensar um pouquinho agora. Imagine Paulo, ele sai pela manhã para pregar, né, a palavra, para falar de Jesus. E todos os dias uma jovem ficava seguindo Paulo e Silas. E ela repetia as pregações de Paulo, ou ela confirmava, né? Ela falava, esses caras que estão anunciando aí, estão anunciando, né, a palavra de Deus, eles são servos do Deus Altíssimo, do Deus vivo. Ela não mentiu. Não. Ela falou a verdade. Vejam a importância de nós termos o discernimento de espírito. E qualquer um de nós podemos ter esse discernimento, basta apenas pedirmos ao Senhor. Às vezes a gente pede tanta coisa e esquecemos de pedir discernimento. E Paulo, ele tinha o discernimento. Ele tinha o discernimento. Ela não estava mentindo. Né? Só que todas as vezes que Paulo saía pela manhã para pregar, ela ia atrás e ficava repetindo, ou então falando, esses são servos do Deus Altíssimo que estão pregando, não. Ela não mentia. Agora, por que Paulo ficou tão, eu diria assim, nervoso,
teve essa reação de perceber e de expulsar o demônio que estava naquela mulher. Vejam só coisa interessante, Robert. Ela tinha o quê? Um espírito de adivinhação. Adivinhação. É o que a palavra diz. Né? Então, ela adivinhava e dava lucro para os seus senhores. Sim. Não é? Alguém chegava para ela, preocupada, né? E falava assim, eu quero que você fale sobre isso na minha vida. E ela, então, começava a adivinhar algumas coisas. Isso. E as pessoas pagavam para os seus senhores. Sim. Para o senhor dela. Né? Se ela estava falando a verdade, olha só, ela tinha o espírito de adivinhação, e dava lucro para os seus senhores. Sim. E ela estava falando a verdade. Aí é que está o feeling da coisa. O que acontecia, gente? Olha que coisa interessante. Ela estava querendo dizer que ela também podia pregar, falar o que Paulo estava pregando. E ela fazendo isso, ela não perderia os seus seguidores e nem os seus lucros. Consegue entender isso? Uhum. Não é? Sim. Olha que coisa mais perversa, mais maligna. É tirar a atenção de Paulo da pregação, não é? Porque Paulo estava pregando. E ela atrapalhando. Mas ela queria chamar a atenção para dizer assim, o que ele prega, eu também prego. Sim. Tipo, quem é esse cara que veio concorrer comigo? É isso aí. Então, o que ele faz, eu também faço. Sim. Não é? Então, vejam, queridos. E ela, então, falou assim, o inimigo faz isso. Eu vou entrar na dele para eu não perder Exatamente. o meu público. Exatamente. Só que Paulo tinha um discernimento de espírito e percebe que era um espírito maligno. E então ele expulsa o demônio daquela mulher e por isso os seus senhores deixam de lucrar, levam Paulo apanha, é preso, ele e Silas, e agora eles estão lá na cadeia, e à meia-noite, então, eles começam a adorar a Deus. Então, gente, olha só, fazer a vontade de Deus os levou àquela situação. Paulo, ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava buscando fazer a vontade de Deus, e pelo fato de ele fazer a vontade de Deus, ou buscar fazer a vontade de Deus, essa vontade de Deus, ela faz com que Paulo e Silas parem em uma prisão, em uma cadeia. E isso é paradoxal, porque a gente tende a achar que quando a gente conhece ao Senhor, quando a gente conhece o caminho de Deus, as coisas vão melhorar, né? E melhoram sim. Melhoram, claro. Melhoram bastante. Claro. Mas muitas vezes não é da forma que a gente espera que seja. Não. Muitas vezes traz pra gente um tratamento, traz pra gente uma mudança de vida, coisas que nós não estamos propensos a aceitar. É aí que entra a fornalha. Exatamente. É aí que entra o deserto. Exatamente. Né? Exatamente. Mas ele prometeu. Sim. Cara, eu sou fã disso. Jesus, quando ele incumbiu os discípulos de fazerem, irem e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E ele fala no finalzinho, lá em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Gente, Deus ele fala, estou com vocês todos os dias. Ele não falou, estou com vocês no dia que vocês receberem o pagamento. Eu estou com vocês no dia que vocês tirarem férias para viajar. Por falar em viajar, cara, eu estou com vontade de viajar. Mas amém, glória a Deus. Então Jesus ele não fala que estaria conosco só nos momentos bons, mas ele também promete estar conosco nos momentos de dificuldade. E eu não tenho dúvida, Robert, que Deus está nos assistindo nesse momento. Sim. Eu não tenho dúvida que Deus está cuidando da igreja neste momento. Sim. Eu não tenho dúvida disso, queridos. Eu não tenho dúvida. Deus, ele é Deus. Não é? Ele é Deus. E ele é um Deus presente. Ele é um Deus presente. Então a gente vai aprender hoje com Paulo e Silas algumas lições bastante interessantes. Pessoas simples como nós. Né? Mas nós vamos aprender. Olha só. Mesmo no meio da tribulação, eles não deixaram de louvar ao Senhor. Com dores, feridos, cansados, injustiçados, presos pelo pé. Esses homens usam seus lábios para adorar a Deus. Seu canto ecoou na
na cadeia entre todos aqueles prisioneiros. Um dia eu assisti um filme, acho que é O Gladiador. Como é que é o nome daquele ator? Não. Você não aí lembra? Não. Cara, eu assisto Não o filme, lembro de nome de ator. só lembro do Brad Pitt, porque também não lembro porque desse, nem sei quem é. Porque tem alguém lá em casa que é fã do Brad Não, Pitt. lá em casa não tem Eu isso, tenho o não. maior ciúme desse cara. Lá em casa não tem isso, não. Eu esqueci o nome daquele cara. E ele fala uma frase muito interessante. No filme ele fala assim, o que nós fazemos aqui ecoará na eternidade. Sim. Olha só, o louvor de Paulo e Silas está ecoando até hoje. Até hoje. E Até vai hoje. ecoar. Até hoje. E é por isso que nós estamos falando deles agora. Com certeza, cara. Então, olha só, gente. Em meio a tudo isso, aqueles homens, eles estavam louvando a Deus. A cadeia é um lugar de amargura, você falou sobre isso, de sofrimento, né? Porque esses homens estavam cantando. Por que esses homens estavam cantando? Olha só, eles cantavam porque a necessidade deles de glorificar a Deus, apesar daquela situação, era maior do que a vontade. Paulo escreve isso em De Tessalonicenses, murmurar. né? Sim, é verdade. Olha, eles estavam aqui, cantando porque a necessidade de glorificar era maior do que a de murmurar, de reclamar. Aí o autor que faz uma pergunta: o que as pessoas ao nosso redor têm ouvido de nós quando estamos na tribulação? O que as pessoas têm ouvido de nós nesse momento de pandemia, de dor, de perda? Não é? O que as pessoas... eu lembro, Robert, que logo quando começou, eu ouvi uma ministração, foi até indicação da Cris, da sua esposa, do Ed René, quando ele falou: Deus, onde é que você está? Ele até chorou na pregação dele. Né? A gente, logo no início, a gente ficou meio sem saber, caramba, era bem complicado. A gente que está acostumado a ver igreja cheia, a gente receber as pessoas na porta, aí chega domingo, imagina, chega domingo de manhã, não tem ninguém, chega domingo 5 horas, não tem ninguém, domingo à noite, 7 horas, não vem ninguém, não entra ninguém na igreja. A gente, no início, para mim, foi um terror. Cara, o que está acontecendo? E o sentimento do Ed foi o mesmo sentimento que eu tive. Só que uma coisa que eu achei legal, que tanto ele como eu, a gente não murmurou, cara. A gente até questionou, né? Sim. Deus, não estou entendendo o que está acontecendo. Mas a gente não murmurou. Pastor, eu tenho um livro lá em casa, e esse livro eu fiquei com medo um tempo, porque teve um amigo meu, um pastor amigo meu, que me pediu esse livro, porque esse livro é difícil de achar. Eu até tive dificuldade de achar, que é a biografia do Billy Graham. Eu tenho ele. Você tem ele? Uhum. E essa pessoa pegou e ficou com ele, quase que eu tive que ir na casa dele para poder pegar de volta, e ele me devolveu. E o Billy Graham fala, em um determinado momento lá, que perguntaram para ele sobre o atentado das Torres Gêmeas. 11 de setembro de 2001. Onde é que estava Deus? Sim. E ele diz: nos bombeiros. Deus estava nos bombeiros. E a pergunta que se faz hoje, talvez você aí de casa pode estar pensando: onde é que está Deus? Eu tenho uma sugestão para você. Talvez ele esteja nos profissionais de saúde. Talvez ele esteja nos médicos que estão se doando e alguns deles estão perdendo a própria vida. Talvez ele esteja na igreja. Sim, nos pastores estão pregando. Talvez ele esteja nos pastores, naqueles que estão orando quando a gente se vê sem força para orar. Onde é que Deus está? Pensa aí, durante alguns segundos. Aí a gente fica pensando, como Paulo e Silas, eles encararam aquela situação, aquela tribulação. Claro que eles não se conformaram, mas a forma que eles encararam foi: vamos adorar, vamos celebrar. Então, a nossa vontade de adorar a Deus é maior do que chorar, de que murmurar, de que reclamar, não é? Agora, como que nós, cristãos, estamos encarando essa realidade? A gente ouve muito, gente, principalmente lá no Oriente Médio, na África, na Índia, países que estão sempre em conflitos, né? E o Brasil é uma bênção. O Brasil é uma bênção. E a gente nunca passou por isso. E o que a gente está passando, Robert, eu acredito que não chega... A humanidade está passando, né? As nações estão passando. Sim. Não chega ao que
vários países já passaram ou vivem passando com as guerras civis e por aí vai, e tal, Exatamente. conflitos, nações e tal. Então, a pergunta é, como que você que está em casa, como que você está encarando essa realidade, o tal do novo normal? Como que você está encarando o novo normal? Você acha, não, pastor, está tudo certo, é normal isso mesmo, está tudo certo. Querido, a pergunta é, como que você está encarando? Como que você está encarando? Não está tudo certo. Não é? As coisas, eu acredito que não serão como elas eram. Muita coisa está mudando e vai mudar. Para sempre. Para sempre. E como que nós estamos encarando nós como igreja, como que você como igreja, como que você está encarando essa realidade hoje? Quais são os valores que estão sendo despertados em você, que provavelmente deixaram de existir e que agora com essa situação toda, você está revendo, está talvez resgatando valores. Algo que você talvez não valorizava, hoje você está valorizando. Então, uma coisa é, eu vou falar um pouquinho de mim agora, Robert. Eu estou encarando essa realidade, primeiro ela começa em mim. Eu estou revendo muita coisa na minha vida que está mudando. Muita coisa na minha vida que está mudando. Coisas que eu estou aprendendo a valorizar mais. Semana passada, minha mãe ela vai lá para casa todo final de semana, né? Eu parei e fiquei na frente da minha mãezinha, 72 anos, cara. Eu fiquei olhando para ela, aqueles cabelos brancos. Cara, eu gastei um tempo... eu investi um tempo só olhando para minha mãe, só olhando e apreciando a beleza da minha mãe. A beleza da minha mãe. Claro que minha mãe, cabelo bem, a pele já a pele bem enrugada, mas eu fiquei apreciando, cara. Coisa que no meu dia a dia, no meu corre-corre, eu percebi que eu não estava fazendo mais isso. Eu estou dando apenas um exemplo, de poder apreciar pessoas. O que acontece, pastor, eu tenho percebido que assim, a forma de ver o mundo tem mudado e a gente forçosamente tem aprendido a dar mais valor em algumas outras coisas. A gente tem aprendido, por exemplo, a viver com menos dinheiro. Com certeza. A gente tem sentido mais falta dos relacionamentos. Por quê? Porque antes você ligava para 1, 2, 3 amigos e você combinava e ia para um cinema, ia para algum lugar. Hoje você já tem essa dificuldade, você não pode fazer mais isso. Então você fica sedento de falar com alguém, de ver o rosto de alguém. E eu tenho já meses que eu não faço isso com a minha mãe. E a minha mãe é uma senhora do grupo de risco, que não mora aqui em Brasília e que não tem acesso, por vontade própria, não tem acesso ao celular para você ver. Então, é só por voz e ela sente muita falta. Então, a gente tem começado a perceber o tanto que essas coisas têm feito falta para a gente. E eu espero que depois que isso tudo passar, porque as pessoas hoje, elas estão muito tomadas por outros sentimentos. Sim. É o medo, infelizmente, e isso naturalmente, né? O desespero, essa sombra, parece que essa sombra da morte que vai chegando mais próximo da gente, esse pânico, as pessoas estão estressadas demais, elas estão ficando em casa e elas já estão sem paciência. Então, por outro lado, a gente tem essa oportunidade, como eu disse, essa crise que traz uma chance de a gente tentar ser um pouco mais resiliente, mais paciente, olhar um pouco mais para o outro, olhar para si mesmo, tentar se perceber melhor. Sim. Aí eu quero convidar você que está nos assistindo, celebre a vida, gente. Celebre a vida. Celebre cada respirar. Celebre quando você olhar para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. Celebre. Quando você estiver lá mesmo como você colocou no seu aparelho celular e estiver vendo lá, conversando com alguém, celebre a vida, celebre os seus relacionamentos. Faça isso. Paulo, adore a Deus por isso. Paulo e Silas,
Em meio à adversidade, à dificuldade, eles celebravam, eles adoravam a Deus. E Paulo escreve lá aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, né? Ele diz, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha só, a segunda coisa que a gente traz para você é que eles deram valor ao que era certo. Paulo e Silas deram valor ao que era certo. A adoração antecede, né, o milagre. Enquanto adoram, ocorre um terremoto. Enquanto eles estavam adorando a Deus, ocorreu um terremoto, as cadeias se abriram, as portas da prisão, né? E Paulo e Silas, eles poderiam ter fugido, cara. Eles podiam, isso aqui é interessante, gente, ó. Deem valor ao que era certo. Eles poderiam ter fugido, entretanto, eles ouviram o desespero do carcereiro, que queria se matar, preocupado com a fuga dos presos e o acalmaram. Essa frase que está aqui, eu achei demais. A vida daquele homem, do carcereiro, era mais preciosa do que a sua própria liberdade. A vida de um ser humano, de acordo aqui com o texto, a gente sabe disso, até Jesus fala, né, que uma vida salva vale mais do que todos os tesouros da terra. O autor colocou aqui, a vida daquele homem era mais preciosa do que a sua própria liberdade. Paulo, ele poderia ter fugido com Silas, mas a vida daquele homem era muito mais preciosa do que a própria liberdade de Paulo e de Silas. Querido, mais uma vez, valorize a vida humana. Valorize a vida humana. Não é? Paulo e Silas aqui, eles valorizavam, mesmo que não conheciam o carcereiro, mas era uma vida. Toda vida, e eu acho legal, Robert, e a gente tem que fazer isso mesmo, né, quando uma vida se recupera, né, a gente tem que celebrar, cara. Sim. A gente tem que celebrar toda vez que a gente ouve um irmão da igreja que se recuperou, um parente que se recuperou. Cara, tem que celebrar, tem que celebrar. Tem, porque é vida, é vida, é vida, é vida, é vida. E outra coisa, a gente precisa, sim, orar pelas vidas. Nós temos que orar pelas vidas. Olha só, em 2 Coríntios 8, 9, diz o seguinte, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, Paulo falando, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Vejam, gente, Jesus, ele se fez pobre por causa de nós. E ele morreu para que nós nos tornássemos ricos nele. Aqui ele não está falando de uma riqueza... Não. Não, ele está falando de uma riqueza espiritual, a certeza da vida eterna, a vida abundante que ele prometeu aqui. E a vida abundante, isso não quer dizer que a gente não vai ter as dificuldades da vida, mas nós estaremos sempre cheios dele. A presença dele, independente da circunstância, é real na nossa vida. Alguém uma vez me disse, pastor, que a gente perde. Eu fiquei pensando, mas como assim? A pessoa falou, não, nós, os crentes em Deus, nós perdemos. Só que a gente tem uma diferença, a gente ganha no final. Com certeza, eu não tenho dúvida. Então, essa ideia de que a gente tem que ganhar sempre também é uma ideia errada. Sim, eu vou dizer que a gente só não ganha no final, mas dependendo da forma que a gente olha para a vida, a gente já começa ganhando aqui. Sim, que a gente não ganha sempre. Sim. E há uma certa ilusão de achar que o mundo é sempre bem colorido. E não chove nunca. E se eu disser para você que a gente ganha quando perde? Ganha quando perde. Pois é. Como é que é, né? É isso aí. A vida cristã é isso. A vida cristã é isso. Olha só, o milagre aqui não foi o terremoto nem a abertura das cadeias. O milagre aqui foi a salvação do carcereiro. O maior milagre não foi simplesmente as cadeias se abrirem, né, as prisões se romperem. Foi a salvação daquele moço que trabalhava ali como carcereiro. Isso aí não está escrito não, mas eu tinha uma vontadinha de colocar um outro versículo aqui, Paulo dizendo,
Ah, eu sabia que isso ia acontecer. Já sabia. O momento da tribulação é o momento de testemunho. Olha só, adoração ao invés de murmúrio, valorizar mais a vida do outro do que a sua própria liberdade. A mentalidade daqueles homens. Gente, olha a mentalidade de Paulo, cara. A mentalidade de Silas, a mentalidade deles. Olha só, era contraditória aos olhos de muita gente, porque eles poderiam, ao invés de adorar, eles poderiam murmurar. Quando as cadeias se romperam, eles podiam fugir e não estavam nem aí para o carcereiro. Mas eles adoraram, se preocuparam com aquela vida, né? E olha só, na tribulação o que eles fazem? Eles pregam. Na tribulação eles falam de Jesus para o carcereiro, levam para a casa do carcereiro, lá não somente o carcereiro, mas a casa dele toda, a família toda dele conhece Jesus. Querido, quais são as oportunidades que Deus está nos dando hoje para falar do amor de Deus? A gente até comentou, né, Robert? A gente evangelizava alguém e vamos para a minha igreja domingo. Aí você trazia a pessoa para a igreja domingo, você ficava ali intercedendo, orando para o pastor pregar uma palavra que ia alcançar o coração do cara. Ela vinha aqui na frente. E o pastor fazer o apelo, o cara levantar a mão lá e você... agora, meu, não está dando para trazer gente para a igreja, para ouvir pastor. Não, é você. Tudo bem que você pode convidar alguém para mandar um link, né, dos nossos cultos. Você pode fazer, ele vai ouvir a palavra, mas você pode evangelizar. Você é o pregador. Você é o pregador. Você é o evangelista. Então, em meio a essa tribulação, essa crise, deixa Deus te usar. Deixa Deus. Eu acredito, Robert, que nós nunca tivemos tantas pregações na internet como estamos tendo agora. Sim. Nunca tivemos tantos cultos na internet quanto nós estamos tendo agora. Um dia desse eu fui ouvir pregações. Falei, deixa eu ouvir uns pregadores aqui. E eu fui lá no meu primeiro líder de jovens. Eu fui buscar a igreja dele e eu vi ele pregando. Meu primeiro presidente de mocidade na Assembleia de Deus. Eu fui lá na igreja dele pela internet e eu vi pregando. E vou viajando. É claro que na hora do culto da coinonia, eu sou coinonia, né? É nós, né, mano? É nós, né? Pô, tem que vestir a camisa, né? É lógico. Mas de vez em quando eu dou umas viajadas aí para conhecer, até para ouvir, para me edificar também. Para me edificar. Então, hoje nós temos aí pregadores e pregadores. Eu vou falar, tem tanta mensagem aí. Deixa para lá. A gente tem que melhorar ou a gente tem que piorar? Não, deixa para lá. Vamos orar, vamos buscar o Deus aqui, né? Vamos buscar Deus aqui. Sim. Vamos pregar uma mensagem simples, bíblica, contextualizada, né? Amém. E mais importante, cheia da graça e do amor de Deus. Amém. Eu acho que isso é mais importante, né? Mais importante. Então, tanto Paulo e Silas também, eles aguardaram corretamente o tempo de Deus. Isso aqui é interessante, porque a gente quer apressar, a gente quer tomar frente, a gente não sabe esperar em Deus. O texto aqui fala que Sara não soube esperar em Deus, e pelo fato dela não saber esperar em Deus, ela deu Agar, sua concubina, para Abraão, e nasceu Ismael. Aí até hoje, aos resultados, e até hoje, né? Até hoje, então, precisamos. Paulo e Silas, eles souberam esperar em Deus. Eles poderiam simplesmente, olha só, ter saído correndo quando terminou o terremoto, alcançando a esperada liberdade ilicitamente, né? Contudo, eles aguardaram o tempo certo que Deus tinha preparado, e durante a espera, vidas foram salvas, sua saúde foi tratada. Olha só, o carcereiro foi salvo, o carcereiro cuidou de Paulo, a saúde de Paulo foi tratada, né? Estava todo machucado, e a liberdade justamente restaurada. Tanto é que quem libertou Paulo, quem soltou Paulo, não foi só o carcereiro. As autoridades que mandaram prender Paulo, foram lá na cadeia, pedir perdão para Paulo, se consertar com Paulo. Falaram, não, Paulo, por favor, pode ir embora. Top, hein, velho? Tinha um plano maior nisso. Top, hein? Tinha um plano maior. Que legal. Então, gente, vamos aprender a esperar em Deus. É claro, o fato de esperar em Deus não quer dizer que você tem que se conformar com a situação que às vezes você está vivendo, né? Mas espere em Deus. Confie nele. Confie e descanse nele, porque ele fará.
Tá bom, querido? Então, pessoas simples. Ó, vejam só, com pessoas simples, nós aprendemos hoje, não é? Que em meio à tribulação, nós podemos adorar o Senhor. Em meio à tribulação, a gente pode dar valor ao que é certo. Vida é o maior valor. É o maior bem que nós podemos ter, é a vida. E receber de Deus é a vida. Então vamos valorizar vidas. Em meio à tribulação, a gente pode falar do amor de Deus. Então não perca a oportunidade de falar do amor de Deus. Em meio a essa tribulação, a gente pode ter certeza que no tempo certo, Deus irá agir. E a gente não conclui dizendo, esses simples homens de Deus resolveram colocar à prova tudo aquilo que haviam aprendido com Jesus e foram vitoriosos. Eles colocaram em prática o que eles aprenderam. O que nós aprendemos, Robert, você tem quanto tempo de crente? Eu tenho mais de 30 anos de crente. Eu tenho 20. 20? Então, tudo que eu aprendi durante os meus 30 e tantos anos de crente, eu tenho que colocar em prática. Sim. Eu tenho que colocar em prática. Paulo e Silas, eles colocaram em prática aquilo que eles haviam aprendido. Essa é a questão. Atitudes simples, mas não óbvias para todos os homens, foram a chave da vitória para Paulo e Silas. Sua vida adoradora permitiu que Deus se manifestasse através da vida deles, e isso alterou completamente a sua sorte. Olha só, sua posição de comunicar bênção, louvor e salvação no meio de sua situação de injustiça e sofrimento, permitiu que a glória de Deus se manifestasse e que Jesus fosse testificado através de suas ações concretas, não apenas de palavras de fé jogadas ao vento. Eles tinham convicção, eles tinham fé. As portas que Deus abriu através de Paulo e Silas tiveram um impacto muito maior do que as portas abertas pelo terremoto. Que legal, hein, gente? Jesus quer abrir portas da salvação e transformação através de seus discípulos com simplicidade. Simplesmente, se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor para vivermos e vivenciarmos a nossa vitória, a nossa conquista. Então, querido, que hoje a gente possa aprender com esses homens simples que Deus abre portas. Tá bom? Deus te abençoe. E eu queria, então, Robert, ler aqui, como a gente está vivendo esse momento. Juninho e Bruninha, podem vir, vocês vão cantar. Nós vamos orar. Mas antes de nós orarmos e concluirmos, eu quero ler aqui para vocês o sonho de um jovem cristão brasileiro. Eu sei que você já recebeu essa palavra de hoje, que nós acabamos de ministrar, mas eu quero que você também pare um pouquinho e me ouça agora, que eu quero ler um texto que se chama O Sonho de um Jovem Cristão Brasileiro. Preste atenção, querido. O sonho de um jovem cristão brasileiro. Sonhei que a ideologia do coronavírus não era de esquerda nem de direita. Não pertencia a nenhum partido político e não estava aliada a nenhuma nação ou classe social. Sonhei então que, a partir daí, uma grande força-tarefa foi formada. Uma admirável corrente do bem invadiu o país afora, pregando a paz, multiplicando esforços e transformando o medo em esperança. De repente, o governo federal, os governos estaduais e o Congresso Nacional deixaram de lado as diferenças ideológicas, abdicaram dos seus interesses e vaidades, desceram de seus palanques e começaram a lutar unidos. A única batalha que interessa ao povo nesse instante, a luta contra o vírus que ameaça dizimar muitos brasileiros. Sonhei que o valor da vida, quando posto na balança, pesou mais do que qualquer projeto de poder político, do que a ganância pelo dinheiro, do que a fama ou a publicidade pessoal. Sonhei que as igrejas brasileiras choravam com o que estavam chorando, aqueles que perderam seus parentes e amigos, independente da idade, igrejas que carregavam as cargas uns dos outros, que usavam a generosidade para abençoar os necessitados. Sonhei com igrejas que ouviam e aconselhavam aqueles que estão em aflitos ou em conflitos. Sonhei com igrejas que pregam o evangelho, um evangelho puro e simples, sem promessas de roupas, relógios, carros e viagens caras.
igrejas que buscassem o caráter e o reino de Cristo. Sonhei que todos eram instruídos a como se prevenirem contra os vírus por agentes de saúde e voluntários treinados. Todos eram higienizados, pois podiam abrir torneiras e lavar as mãos com água e sabão. A todos era oferecido e permitido ter acesso aos meios de prevenção e de sobrevivência. Sonhei que, desse modo, o poderoso coronavírus foi perdendo a força. Um poder maior caminhou pelas ruas das cidades, fazendo o poder da peste e da morte recuarem. Ao invés da bandeira da calamidade, foi hasteada a bandeira da solidariedade. Ao invés da ideologia da morte, prevaleceu a paixão pela vida, o amor pelo próximo, a fé traduzida em obras, a esperança que traz paz, o altruísmo que supera o egoísmo, a misericórdia que transcende o sacrifício. Sonhei que vencíamos o coronavírus, mas não sem antes derrotarmos o vírus da intolerância, da polarização raivosa e do egoísmo. E esse jovem, ele termina o seu sonho lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Portanto, agora permanecem três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Portanto, queridos jovens, não percam a fé, a esperança e o amor. A gente vai orar pela Ana Isaura. Ela pede oração pelo Tiago, que vai fazer uma cirurgia. Moreira Menezes, ele pede oração por uma amiga, irmã, médica, pediatra, que está na UTI. A Sandra Batista, ela pede oração pelo pastor Ricardo, um grande amigo que está fazendo quimioterapia. A Márcia Mendonça, ela agradece pela cirurgia que ela fez e ela pede oração para que a recuperação dela seja breve. Ela pede oração também pela família dela que está no Sul, no Rio de Janeiro, pela irmã Maristela, que está com depressão. O Raimundo pede oração pelos irmãos, ele ora pelos irmãos da Koinonia, do Brasil e do mundo. Ana Paula pede oração pela família do João Vitor. Eu fiquei sabendo, hoje eu li no jornal, de um aluno do Sigma de 8 anos que morreu. Gente, vamos ter cuidado com esse negócio de celular na tomada, enfim. Quando você for usar seu celular, tire da tomada, tá? O carregador. E esse moço aqui, essa criança morreu em função disso. Arlete Abiorana, ela pede oração por ela, pela saúde dela. O Júlio pede oração pela família e pela vida profissional. A Andressa Generoso, ela pede oração pela saúde dela. Então, queridos, vamos orar, vamos interceder por essas pessoas que pediram aqui oração. Vamos orar também pela família dos nossos irmãos que partiram. Alguns irmãos partiram para a eternidade. Nós vamos orar pelas famílias para que Deus restaure, que Deus fortaleça, que Deus conforte. Hoje, quando eu tinha 26 anos, eu fui pastorear uma igreja no Recanto e tinha um membro lá que nós congregamos juntos. Nós abrimos uma igreja e na minha liderança eu designei para ser pastor daquela igreja, e ele foi pastor daquela igreja por muitos anos e hoje ele partiu também para a eternidade, pastor Salustiano. Então nós vamos orar para que Deus restaure a saúde daqueles que estão enfermos, conforte o coração daqueles que estão enlutados. Pode orar, Robert? Posso. O salmista vai dizer no Salmo 42 algo que eu queria que você guardasse no seu coração. Ele vai dizer, por que você está... Um dilema dele com ele mesmo, e vai dizer, por que está tão abatida a minha alma? Por que você está se perturbando assim dentro de mim? Mas ele já traz a resposta, põe a sua esperança em Deus. Porque só Ele é o seu Salvador. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos
pela oportunidade que temos de te conhecer, sobretudo porque o Senhor é o Deus da vida. Nas tuas mãos está a vida de todos nós. A nossa vida, a nossa casa, a nossa existência depende do teu sopro. E nós te agradecemos pela oportunidade que temos de cada dia presenciar a tua graça e a tua misericórdia se renovando a cada manhã. Que o Senhor possa cobrir os enlutados, aqueles que estão de noite, porque a tua palavra diz que o choro dura essa noite, mas irrompe durante o dia a alegria. Que o teu Espírito Santo possa trazer conforto e a esperança de que dias melhores com certeza virão e que o Senhor estará conosco, porque nós temos um plano maior. Nós estamos imersos em um projeto celestial e que enquanto e quando estivermos aqui, que a Igreja do Senhor seja reavivada a cada instante através das nossas vidas. Cuide, Senhor, guarde das nossas crianças, das nossas famílias, dos nossos idosos, Senhor. Daquelas pessoas que neste momento estão em casa, Senhor, e estão sentindo uma mistura de sentimentos, mas que a graça e a unção do Teu Espírito Santo alcance nesse momento esses corações, trazendo um bálsamo que só o Senhor pode nos dar. Que o Senhor seja o refrigério maior e que os dias possam ser vividos como o salmista diz, que o Senhor e a Tua vara e o Teu cajado esteja conosco, nos auxiliando, nos conduzindo sempre, nos dando a certeza de que o Senhor não nos desampara. Guarde, Senhor, aqueles que estão nos hospitais neste momento, por aqueles que nós acabamos de mencionar aqui, Senhor, e outros tantos, Senhor, que estão neste momento lutando pela vida, Senhor. Que o Teu Espírito Santo conduza cada leito de hospital neste país, neste mundo, Senhor. São tantas vidas que já se foram, e tantas famílias que estão enlutadas, e tantas outras que estão lutando neste instante, Senhor. Que a nossa compaixão alcance através do Teu Santo Espírito essas pessoas, Senhor. Que haja uma voz profética de Deus através dos profissionais de saúde que representam ao Senhor, tratando vidas neste momento e trazendo renovo, Senhor. Que seja sempre assim, Senhor. Renova a nossa esperança. Renova a nossa esperança, assim como Jeremias disse que queria trazer à memória a esperança, Senhor. Que a nossa esperança seja renovada em Ti, Senhor, que é o justo Salvador. Que seja sempre assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. A gente se vê quinta-feira, depois de amanhã, no nosso culto de cura, de milagre. Deus está fazendo coisas tremendas. Deus está curando. Deus está fazendo milagres. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos terminar então adorando ao Senhor. Eu venho a Ti com gratidão pelo que Tu és. Eu venho a Ti, Te dou o louvor. Tu és Deus fiel, maravilhoso, pra sempre reinar, meu Deus. Não há igual, invencível, meu Deus. E por onde eu for, eu Te exaltarei, Deus. Com tudo em mim, eu Te adorarei. E por onde eu for, eu Te exaltarei, Deus. Te exaltarei. Te exaltarei, Deus. Te exaltarei, Deus. Te exaltarei, Deus. Te exaltarei, Deus. Eu venho a Ti, dando meu melhor para Te servir. Eu venho a Ti para Te dar louvor enquanto eu vivo. É maravilhoso, para sempre
meu Deus. Não há igual, invencível, meu Deus. E por onde eu for, eu te exaltarei, Deus. Com tudo em mim, eu te adorarei. E por onde eu for, eu te exaltarei, Deus. Te exaltarei. Te exaltarei, Deus. Te exaltarei, Deus. Te exaltarei, Deus. Te exaltarei, Deus. Venha o que vier, eu te exaltarei.